E aí, gente bonita, como que vocês estão, hein? Tá tudo certo? No quadro de hoje, Bira ensina, que nós vamos fazer. Eu vou resolver duas questões do concurso público da banca Indepac, que foi lá em Nazaré, que teve esse concurso público em 2022, ano passado, que eu tô gravando em 2023. Não sei quando você tá vendo esse vídeo. E vai ter também o concurso público aqui em Piracá. Então eu tenho umas turmas que estão estudando comigo e eu vou fazer esse vídeo, por enquanto, só para essas turmas. Depois eu vou pôr aqui no canal e todo mundo vai ver. Beleza? E é bom também aprender, né? Conhecimento nunca é demais. E o que acontece? Eu separei duas questões, questão 3 e questão 4. Eu vou ter mais um vídeo que eu vou fazer mais duas questões também, depois dessa banca. Eu tô aqui falando com vocês, agora eu vou compartilhar a tela e depois a gente vai ler a questão, vai ler o texto e eu volto aqui para explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. A questão 3 é assinale a alternativa que apresenta o antônimo para limiar, termo presente no segundo parágrafo do texto. Aqui nesse caso, ele não precisa ler o texto porque ele tem, né, ele quer saber o antônimo da palavra limiar. Mas eu peguei o trechinho do texto que fala que tem essa palavra, né, pra gente entender um pouco melhor aqui, ó. O texto é esse: admiro muito quem não escreve, diz Marilene Felinto ao lançar contos inéditos. A declaração revela bem a ambivalência de uma escritora que sempre se pôs num limiar dentro e fora da literatura, dentro e fora do jornalismo, dos círculos sociais. Então aqui aparece a palavra, primeiro aparece uma palavra curiosa, ambivalência. Ambivalência pega ambos, né, que são dois, e valência, equivalência, uma coisa de igual. Ou seja, ambivalência seria dois ao mesmo tempo, duas situações ao mesmo tempo, não duas palavras iguais ao mesmo tempo, mas duas situações. Então a autora aqui, que declarou isso, ela disse que ela se pôs num limiar, dentro e fora da literatura, dentro e fora do jornalismo. Ou seja, para ela escrever, ela consegue escrever estando dentro e fora da literatura, dentro e fora do jornalismo, são duas coisas distintas, mas que acontecem ao mesmo tempo, segundo o que ela relata na visão dela, né? Ela declara assim. Daí aparece a palavra limiar. Daí, se você não souber o significado da palavra limiar, porque na verdade essa questão 3, ela é inteiramente de significância a questão. Porque eu, por exemplo, se eu não souber o significado de limiar, eu não vou saber o seu antônimo. Eu posso chutar uma alternativa que se aproxime, mas eu não vou saber qual que é o limiar aqui, né? Porque o antônimo eu sei que é o contrário, né? O oposto, uma palavra oposta. Então, por exemplo, dia, noite, né? Oposto. Então ele quer saber a palavra oposto de limiar. O que significa limiar? Vou explicar para você. Limiar vem do limite, né? Uma palavra em latim que significa limite também. Só que tem outros significados, né? E acontece que, né, limiar também pode significar o começo, início de algo. Porque eu lembro de um poema, agora eu não vou lembrar, claro, quem que é o autor, nem qual que é o poema, mas que tinha um trecho que falava assim: o limiar da vida começa ao anoitecer, uns negócios assim, ou eu tô confundindo, mas tinha a palavra, o limiar da vida, tinha esse termo, o limiar da vida. E eu lembro que eu fui entendendo, ali a gente pode compreender que é o começo da vida, não é o fim da vida, é o começo da vida. Então o limiar é o começo, né? Daí, se é o começo, se é o início, o antônimo, o contrário de início é término, é letra A. Né? Se você associar assim, resposta certa é a letra A, né? Ah, mas eu não sei, professor, eu não sei que limiar significa começo, porque também significa, né? Início, começo e tal. Então vou por eliminatória aqui. Vamos por que você não sabe, né? Limiar você associa com limite, né? Então, limiar e limite são sinônimos. Logo, limite eu não vou assinalar porque eu quero o antônimo, né? Alcance. Alcance pode ser verbo e pode ser um substantivo feminino, né? O alcance, se ele tiver aqui, nesse caso, se tiver conjugado é um verbo de alcançar, né? Mas alcance, né? Pode até ser um verbo no injuntivo, né? Alcança seus objetivos como se estivesse dando uma ordem. Mas se ele não for o verbo, né? Porque limiar não é verbo, eu posso associar ele como um substantivo feminino, né? Porque alcance vem de algo distante, até onde a vista chega, até onde eu consigo enxergar, né? Eu vou deixar o remédio fora de alcance das crianças, né? Então, ou seja, eu consigo enxergar que está ali, mas eu não consigo ultrapassar, avançar, né? Não consigo. Então aqui não seria, né? Não faz sentido, né? Ser alcance. Prelúdio, se eu não me engano, significa
primeiro ato, primeiro passo, né? Então, ou seja, o contrário de primeiro passo talvez fosse o último passo, último ato, e limiar não significa isso, né? E alcance, né? Se fosse o contrário de alcance, a ideia seria uma palavra que, por exemplo, pudesse ultrapassar, que pudesse pegar aquilo que está ao meu alcance, eu pego aquilo. Então você tem a B e a D que confunde, né? Pode confundir, mas não são as alternativas certas. Limite também não é, então só sobra término, tá bom? Letra A, beleza? Bom, questão 4. Você deve estar se perguntando, mas professor, por que você não faz a questão 1 e a questão 2? Porque a questão 1 e a questão 2 são interpretativas do texto. Então eu teria que ler... Ó, meu cachorrinho tá participando, né, Doguinho? Tava até agora em silêncio. Eu falei pra ele, ó, vou gravar em silêncio, tá latindo. Enfim, a questão 1 e a questão 2, elas são interpretativas. Então eu teria que ler o texto, e ler a questão 1 e ler a questão 2 e interpretar a questão. Aqui eu estou focando mais na morfologia, né? Sintaxe, em alguns momentos pode ser que apareça, mas mais formologia, tá bom? Então vou fazer a 3 e a 4. A 4 fala o seguinte, ó, assinale a alternativa em que a palavra destacada pertence à mesma classe gramatical do destaque a seguir. Uma das maiores autoras brasileiras por acadêmicos da estirpe de José Miguel Wisnik. Aqui pega o seguinte, pessoal, ele fala o seguinte, ó, assinar a alternativa em que a palavra destacada pertença à mesma classe gramatical. Ou seja, a gente tem que primeiro saber que classe gramatical é estirpe, para daí a gente achar uma alternativa que tenha a mesma classe gramatical, palavra em destaque, né? Então eu preciso saber primeiro o significado de estirpe, né? Da estirpe. Estirpe já é uma palavra feminina, é um substantivo, né? Estirpe. Estirpe, ó, é brasileira por acadêmicos da estirpe de José Miguel. Quer dizer assim, do tipo, né? Do José Miguel, do estilo de José Miguel. Mas da estirpe é um substantivo feminino. Fato. É um substantivo feminino. Daí você tem as alternativas de A, D, todas marcadas, grifadas, e qual palavra grifada é também um substantivo feminino. Vamos ver aqui. Destilando, letra A. Eu estou controlando aqui o tempo, pessoal, porque eu não posso deixar esse vídeo muito longo. Ó, destilando um discurso farto de elogios ao trabalho braçal. Está grifada a palavra farto. Esse farto aqui, ele não é um substantivo, ele é um adjetivo. Porque, ó, destilando um discurso farto. Ele está dizendo que o discurso é farto, ele está dando uma qualidade para o discurso. Né? Então, não é adjetivo, não é substantivo, é um adjetivo. Se aqui tivesse grifado discurso, estava certo. Então, esse farto, ele é um adjetivo. Porque poderia, para você saber assim, mas quando que eu vou às vezes entender? Como que eu faço para me ajudar? Isso funciona comigo. Eu tento substituir a palavra farto, que é um adjetivo, por outros adjetivos, para ver se faz sentido. Então, ó, destilando um discurso bom, destilando um discurso contemplado, destilando um discurso bobo, destilando um discurso impetuoso. Então, são adjetivos, né? Como escrever era um processo vivo. Ó, como escrever era um processo vivo. Esse vivo... Ah, vivo é verbo, né? Nesse caso aqui, não é verbo. Porque ele não está dando uma ação. Ele está classificando o tipo de processo. É um adjetivo também. Então, assim, né? Como escrever era um processo vivo. Então, um artigo, processo substantivo, vivo, adjetivo. Não é também. Porque estirpe é um substantivo feminino, né? Ah, professor, mas como que você sabe que é feminino? Porque antes da palavra estirpe tá a preposição da, que é uma preposição não essencial, que veio de de mais a. De a estirpe. Então, a é feminino, né? Um gênero feminino. Então, é feminino aqui. O que ela também sabe, ainda que não enuncie dessa forma. O que ela também sabe, ainda que não enuncie dessa forma. Aqui tá enuncie grifado, mas o certo mesmo, a grifada era ainda, né? Deixa eu ver aqui. Era ainda que é pra estar grifado. Aqui o certo é ainda, ó. Grifado, tá? Não é a palavra enuncie. E tá, que tem que estar grifada, tá bom? É ainda. O que ela também sabe, ainda que não enuncie dessa forma. Esse ainda é um advérbio, né? O que ela também sabe,
ainda que não enuncie dessa forma. Esse ainda é um advérbio, que está acompanhando o verbo sabe, saber, né? Então, esse ainda é advérbio. Então, só sobra a letra D. Mas vamos ver se a letra D, né? É observado com curiosidade engatilhada pelo afeto. É observado com curiosidade engatilhada pelo afeto. Esse curiosidade é um substantivo, né? Porque ó, é observado com curiosidade. Esse com é uma preposição que está unindo observado com curiosidade. E esse observado parece com a letra, com o verbo é antes, né? É observado, uma locução verbal. Então, locução verbal, preposição, substantivo. É observado com curiosidade engatilhada pelo afeto. Então, ainda aqui está dando uma característica, engatilhada pelo afeto, né? O que está engatilhada pelo afeto? A curiosidade. O engatilhada pode ser um verbo. Bom, mas enfim, o que está grifado é a curiosidade. Então, a curiosidade é um substantivo feminino, da letra D, acerta, tá bom? Bom, esse foi o vídeo com essas duas questões, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dê like, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.